Uma ótima noite de segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Essa paz que excede a todo entendimento. Amados, nós já estamos na terceira parte da leitura de hoje e vamos estar lendo 1 Samuel, capítulo 2, do 27 até o último versículo, que é o 36, e depois capítulo 3 de 1 Samuel. Profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Misericórdia, não é, amados? Ou seja, e acabar a descendência desse homem, porque se todos morrem na idade varonil, vai morrendo, vai acabando, não é? Essa idade varonil é antes da juventude, é aquela idade tenra entre 13 e 16 anos. E é interessante que Deus já tinha feito um concerto com ele, porém, ele próprio quebrou esse concerto, porque estava amando mais os seus filhos, honrando mais aos seus filhos do que ao Senhor. E o Senhor se indignou. É terrível, não é? Vamos lá. O homem, porém, que eu... Não, já li esse, né? Versículo 33, parei para a gente comentar um pouquinho. Ou seja, nós mesmos é quem rompemos o pacto com o Senhor, não ele. Depois que a gente rompe, a gente, infelizmente, põe tudo a perder, não é? E isso te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal,
para que possa comer um pedaço de pão. Terrível, não é? Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E não havia visão manifesta. E sucedeu, naquele dia, que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Oh, aleluia! Como é bom ouvirmos o Senhor nos chamando pelo nome, não é? E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu fiz-lhe saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Amados, a gente precisa muito meditar na palavra do Senhor, não é? Está na nossa responsabilidade, na nossa alçada, o advertir, como eu sempre digo, os nossos filhos, os nossos netos, exortar, mostrar o erro. Por quê? Quando a pessoa é nascida de novo, como diz ali em João, ela não tem prazer em pecar. O pecado é um acidente de percurso, ela não programa em pecar, não é? Porém, até que isso aconteça, como diz Paulo também, até que Cristo seja gerado nos corações dos nossos amados filhos, netos, enfim, aqueles que nos rodeiam. É a nossa obrigação chamá-lo à parte e mostrar dentro da palavra do Senhor. Você é uma bênção de Deus. Você é um presente que o Senhor deu para nós. Mas olha aqui, olha o que está dizendo a palavra, não é? Tudo dentro da palavra. Não tem como a pessoa sair fora, porque é a palavra de Deus. E olha o que aconteceu. O Senhor disse: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, ou seja, fazendo
a coisas abomináveis ao Senhor, não os repreendeu. Ou seja, eles começaram bem na sua juventude a fazer coisas erradas, coisas que não se agradavam ao Senhor, ao ponto de irem mulheres em bandos na porta do templo para adulterarem com aqueles jovens. E o pai nada falava. É terrível, não é? Samuel conta a visão a Eli. E Samuel ficou deitado até pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então, chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço-te que me não encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Olha só, ainda estava ameaçando o Samuel, como diz, né? Tudo que falou de ruim vai acontecer com você se você não me contar tudo. Mas é lógico que ele iria contar, né? Não era tão simples assim, não é? Além que era, ainda que era muito jovenzinho. Então, Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: É o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Ou seja, não era somente um sacerdote, um profeta e um juiz. Oh, aleluia! E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então, até aqui, amados, o nosso vídeo da segunda leitura ficou um pouco mais curto. E amanhã, em nome do Senhor, vamos estar lendo então 1 Samuel capítulo 4 e vamos estar lendo também Apocalipse 16 e o 17. E na parte da manhã ou logo na madrugada, o Senhor nos despertando, vamos estar lendo Provérbios 10, que hoje nós lemos o 9, e também orando. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até lá, em nome do Senhor.